Olá, tudo bem? Meu nome é Vitor, bem-vindo ao nosso canal e se você quiser se manter bem informado e quiser saber sobre saúde, alimentação natural, terapia, você chegou no lugar certo. Aperta o botão, segue o canal que você vai estar recebendo as notícias e as informações necessárias para que você possa estar à frente no seu bem-estar, na sua condição de felicidade para a família e para você. E hoje o assunto é, de novo, as aulas de yoga online. Mas está uma polêmica sobre isso, porque muitos dos professores têm defendido a questão da liberdade de poder dar aulas de yoga online, ainda mais agora que eles estão de quarentena sem ter o que fazer. E eu estou pesquisando esse assunto com profundidade, trazendo questões fundamentais, porque a comunidade do yoga está dividida entre professores que estão sim buscando uma atenção, um atendimento e a continuidade dos trabalhos e das escolas em serviços a cada aluno e os professores que estão trabalhando nas redes sociais com audiência, transmissões e vídeos abertos, né, para que as pessoas façam as cópias das aulas da maneira que quiserem. E isso está correto? Vamos estudar isso profundamente para que você entenda e para que você seja devidamente avisado. Primeira coisa, que foi um vídeo que a gente já fez sobre a questão do yoga e dos danos que o yoga pode causar. Sim, o yoga pode causar danos se for feito de maneira inadequada, né? No vídeo que a gente tratou desse assunto, uma moça grávida entrou numa sala dessas de conferência com centenas de alunos perguntando: estou grávida, nunca fiz yoga, posso fazer? E não era uma aula simples. A responsabilidade, a gente vai ver no vídeo, veja até o final, é do professor que fez a transmissão. Se acontecer alguma coisa durante a gravidez dela, legalmente, não importa, a responsabilidade é do professor. Ele é o profissional, é ele que está ofertando. A grávida que está fazendo o exercício de maneira desavisada não tem culpa nenhuma. E não adianta, certos professores já me ligaram, já me mandaram mensagem dizendo: mas a responsabilidade do aluno, ninguém mandou ele fazer o exercício. Infelizmente, e eu acho que não seria infelizmente, o contrário, felizmente, o aspecto legal, a responsabilidade é do profissional, é do professor, e você vai entender isso neste vídeo. Acompanha. O que caracteriza uma aula de yoga? Esse é o primeiro ponto. O que caracteriza uma aula? Então, o que caracteriza uma aula é a relação entre aluno e professor. O que é um aluno, segundo o dicionário? Aluno, pessoa que recebe as lições de um professor. Isso está no dicionário, né? Aquele que recebe as lições, esse é o aluno. Professor, indivíduo que ensina, aquele que ensina. Então, eu tive que buscar para entender melhor o que significa ensinar. Então, transmitir o conhecimento sobre algo a alguém de maneira indicada, de maneira precisa, segundo o dicionário. Então, se o professor não está precisando, sendo específico no movimento, na necessidade daquele aluno, ele não está ensinando, ele não está fazendo o papel de professor, ele não está fazendo algo que o aluno precisa, portanto, não é aula. A definição do dicionário, estou apenas aqui trazendo a vocês. Por favor, não briguem comigo, briguem com o dicionário, mas para ser aula é necessário a transmissão precisa. É essa a definição do dicionário. O ensino precisa ser desta forma. Portanto, não compre... não é um exemplo vegano, né? Não compre gato por lebre. Ou seja, não compre uma coisa achando que é outra. Você pode estar levando uma coisa falsificada, tá? Então você pode estar achando que está comprando aí, né, um super aparelho e está levando o mais falsificado. Você está achando que é um perfume francês e é um perfume feito num lugar escondido, tá? Então, não é aula de yoga, não compre aula de yoga, né? Não, nem de graça desta forma, porque não é aula, né? Você não está fazendo aula, porque não se caracteriza pela correção da palavra, pela expressão da palavra, né? Você está imitando uma transmissão, imitando um vídeo. Vamos mais a fundo. O que caracteriza
né, a questão da qualidade da aula de yoga, o que precisaria ter de requisito mínimo, porque nós estamos vivendo um período de exceção, nós estamos vivendo um período complicado. Conhecimento do aluno, né? Este é um ponto fundamental para que um professor faça a devida transmissão e o encaixe, né? Como digo o termo aqui do dicionário, é indicação de maneira precisa. Então ele precisa conhecer o aluno, né? Então existe sim maneira de conhecer o aluno de forma online e existe outras maneiras que não fazem isso. Observação do aluno, sim. Existem maneiras de observar o aluno, mesmo que seja online. Então é possível sim fazer a aula online. E dar retorno ao aluno, verificar resultado, verificar o que o aluno achou, verificar a consequência da aula, também é possível fazer de maneira online. Então, nós temos esses 3 requisitos: conhecimento prévio do aluno, observação do aluno e o resultado, feedback final, acompanhamento, indicação precisa. Isso tudo é possível fazer online, não em transmissão, não em vídeos. Então, também não se caracteriza as transmissões com tudo isto faltando, né, na aula online. Temos também aspectos importantes. Se nós olharmos para a legislação, a transmissão de aula de yoga online é ilegal e irresponsável do ponto de vista jurídico. Vamos lá, estou me apegando à lei, tá? Então, é assim, lesão de aluno. Pela legislação brasileira, nós temos a questão da lesão com professores de educação física, por exemplo, já é uma legislação corrente, já é uma legislação que já tem há um tempo, e também nós temos a lesão não só de professor de educação física, mas lesão de alunos do ambiente escolar. Então, assim, é responsabilidade daquele que ensina, o transmissor, o responsável pela dinâmica, que atenda os primeiros socorros, né? Então, também saber se a pessoa precisa de um primeiro socorro, se a pessoa precisa de um atendimento. É responsável do professor, daquele... Aí online dá para fazer? Sim. Se é uma verificação de que alguém, você pode fazer uma ligação, chamar uma ambulância, ainda é possível prestar algum tipo de socorro. Mas é possível fazer isso online, mas em vídeos, em transmissão, isso não é possível. Então, legalmente, a pessoa não estaria coberto sobre esse aspecto que no processo de ensino é importante, é legal. A responsabilidade sobre as questões de lesão é do professor. E eu vou colocar uma coisa que está nos livros de educação física, mas que se transmite para todas as áreas do ensino. O professor é o principal responsável pela saúde, segurança e bem-estar do aluno. Então, esse é o aspecto legal do professor. O professor é o responsável pela saúde, segurança e bem-estar. Então, como muitos já chegaram a me escrever, não, mas o aluno sabe da sua condição. Legalmente, pela lei, você é o professor o responsável. Então, o aluno não é o responsável, você sabendo disso, ou deveria saber disso, então não deveria praticar algo onde você não é o responsável, né? Onde você divide isso, né? Ou pelo menos, né? Assim, você faça uma transmissão e diga assim, ó, todos aqueles que se machucarem nessa transmissão, por favor, assinem este documento e só após assinar esse documento, de qualquer coisa que acontecer nessa sala, só você é o responsável, vocês podem entrar na sala de transmissão. Seria uma das maneiras, né? Mas eu tenho aqui um caso jurídico que eu pude levantar, mais de um, e para vocês verem como essa questão da responsabilidade da escola é efetiva e não do professor, de quem ensina, né? Daquele que monta a classe, né? E a condição de 2 crianças, isso eu vi aqui na legislação, já tem mais de um caso como esse. As 2 crianças brigam e tem um conflito na escola e uma delas quebra o braço. E aí o pai da criança processa a escola. Aí então a escola tenta se defender dizendo, olha, foi um conflito entre 2 partes, onde a escola não estava envolvida, foram as 2 crianças e a escola não teria nenhum controle sobre a relação daqueles dois indivíduos. O processo, a responsabilidade é da escola, é daquele que ensina, é daquele que cria o ambiente de ensino.
Então, novamente, a responsabilidade é do professor, né? Então, aqui nós temos vários casos, e aí você pode me dizer, mas espera aí, isso é um caso extremo, isso... Não, não é um caso extremo, porque se vocês lerem um dos livros importantes sobre a questão do yoga, né? Um livro chamado A Moderna Ciência do Yoga. Estou até olhando para ele daqui, por isso que eu estava olhando para lá. A Moderna Ciência do Yoga. É um livro que relata todas as lesões existentes comumente frequentes nas aulas de yoga, né, feitas por professores que não são bem por alunos que não são bem acompanhados pelos professores. Então existe sim um histórico, né, de lesão. Mas em nome da popularidade do yoga. O yoga, como eu aprendi, como é ensinado historicamente, ele é feito na transmissão, no cuidado do professor para com o aluno, não é feito dessa forma como está sendo ensinada hoje, né? Então nós temos aí várias e várias questões sobre isso. Fica atento, não compra gato por lebre, não compra perfume falso por francês legítimo e segue com a gente para você estar sempre bem informado. E parabéns! Quero terminar com uma mensagem positiva. Parabéns aos professores que sim, seguiram de forma correta, que buscaram estar junto da tradição, que buscaram uma maneira de se adaptar a essas situações e estão ensinando seus alunos, né, com todo o cuidado que a prática do yoga e o benefício do yoga pode ser realizado, tá bom? Grande abraço, segue a gente e se mantém bem informado. Até mais, tchau!